Quantos foram chamados por Deus aqui para caminhar e andar com Ele? Aleluia. Todos nós, né? Isso é uma pergunta, né, que nós já sabemos a resposta, não é verdade? E, queridos, a mensagem para nós essa manhã, ela tem uma pergunta: somos discípulos ou seguidores? Amém? O Senhor nos chama para segui-lo, mas o Senhor, quando Ele chama os 12, especificamente ali os 12, a palavra, ela diz que eles não só são seguidores, mas eles são discípulos. Amém? Depois levam o nome de apóstolos, mas o Senhor chama, eles passam a seguir ao Senhor, mas recai sobre eles esse nome, discípulos. E aí, eu quero colocar essa palavra para nós hoje, para a gente compreender um pouquinho o que de fato nós somos em Deus. Amém? Somos discípulos ou somos seguidores? Eu sei que todos nós podemos já afirmar: não, pastor, eu sou discípulo do Senhor. Eu caminho, sigo ao Senhor, mas eu sou um discípulo. Amém? E tudo na vida, amados, tudo na vida, se nós queremos saber realmente se somos, são os nossos atos que vão apontar. Não é verdade? A mulher, normalmente a mulher diz assim: bem, você me ama? Aí o marido responde: amo, amor, é claro que eu te amo. E aí a mulher vai e pergunta de novo: amor, você me ama mesmo? Amor, eu já te falei que eu te amo. Aí a mulher ainda não está satisfeita, a terceira vez vai lá: amor, mas você me ama mesmo? Aí na terceira vez o homem vai lá e resolve dar um beijo. Aí ele fala: lógico que eu te amo. Ah, agora sim. Agora sim. Porque a mulher muitas vezes ela espera não só palavras, mas atitudes. Amém? Ela prefere muitas vezes mais atitudes. Então, essa perguntinha para nós: somos discípulos ou seguidores? Então, não é só uma palavra liberada da tua boca que vai responder isso. Pastor, eu sou discípulo. Não. Vamos ver os nossos atos. O que nós temos feito em Deus para responder isso. E quem vai se examinar é você mesmo. Eu vou ministrar a palavra, o Espírito Santo ele vai direcionar a você durante essa ministração, e você mesmo vai fazer essa análise e dizer: eu acho que eu sou mais seguidor do que discípulo. E o bom é que Deus é bom, misericordioso, Ele nos permite ajustar as coisas para a gente caminhar e acertar mais do que errar. Amém? Então vamos abrir em Lucas capítulo de número 5. Ainda tem uma água, viu? Se alguém desejar. Isso daqui, pastor. Capítulo 5 de Lucas. Todos acharam? Amém. Amém. Versículo de número 28, queridos. Aleluia. Você que pode, desliga, né, o celular, se for celular, coloca no vibracal. Então, esse aqui é o chamado de Levi, de Mateus. O versículo de número 28 diz assim, e somente esse versículo: ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Amém? Então o Senhor está chamando Levi, que é Mateus, e aí a palavra diz: ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Amém, queridos? Aleluia. Repita comigo então, por favor. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Amém? Senhor, ministre o nosso coração, fale conosco, que a tua palavra crescendo sobre nós vá, produza o resultado para qual está sendo enviado. Então, o chamado de Levi, o chamado de Mateus. Mateus, ele tinha uma importante função, cobrador de impostos, muitos não gostavam disso, mas ele tinha um alto grau, um alto cargo. É esse barulho aqui, não? Deixa eu ver. Já está só esse aqui. Então ele tinha um alto grau, um alto cargo,
E quando Jesus, Yeshua, chegou diante dele e o chamou, é interessante isso, amados. Eu falei isso, acho que alguns dias atrás. Quando o Senhor nos chama, o convite de Deus é tão irresistível que não tem como negar. Você pode ser a pessoa mais importante do mundo. Quando Deus fala por meio do Espírito Santo no seu interior, o seu corpo ele se move sozinho. Quantos aqui, quando ouviram aquela palavrinha, quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tem alguém aqui que porventura, quando deu por si a sua mão já estava levantada? Pastor, eu nem vi. Quando eu percebi, minha mão já estava levantada. Não fui eu, né? Porque foi meio que no automático. Porque a palavra de Deus, ela nos move de tal forma no nosso interior. Com a Tainá foi assim. Levantou a mãozinha assim, quando olhou, eu falei, epa. E quantos nós já também não ouvimos, que quando se deu conta, já estava lá na frente para receber a oração. Então, como que eu vim parar aqui na frente? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de mover a pessoa para que a pessoa faça a vontade de Deus. Por que isso, queridos? Porque muitas vezes nós não sabemos o que é bom para nós mesmos. E Deus, ele é tão misericordioso, que Ele faz com que nós venhamos ter atos, atitudes, que vai nos levar para aquilo que Ele deseja, ou seja, o bem, o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então tem pessoas que se parasse para analisar a sua vida, vou ou não vou, aceito agora ou não, aí Deus ele vai lá, intervém e fala, filho, é agora, é hoje, não tem jeito, é hoje. E a pessoa levanta a mão e Deus começa a obra na vida daquela pessoa. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Então Levi, Mateus, ele ouve aquela voz, aquela palavra, o Senhor dizendo, vem, segue-me. Ele abandona a coletoria, ele abandona ali o local onde ele cobrava os impostos, e quando ele se dá conta, ele está indo. Ele está caminhando com o Senhor, aprendendo, ouvindo a palavra. Ele olha e fala, poxa, e agora? E ele só vai ouvindo e aprendendo e fazendo a vontade de Deus. Então, discípulo ou seguidor? Amado, existe uma coisa importante a dizer. Todos nós podemos, e começamos na verdade a caminhar com Deus, como seguidores. Amém? Todo chamado do Senhor para os seus depois discípulos, primeiro o Senhor vem e diz, segue-me. E eles passam a seguir. Depois lá na frente, eles vão ser chamados e classificados como discípulos e até mesmo como apóstolos. Mas o primeiro ato é seguir ao Senhor. Então o convite de Deus para nós, primeiramente foi esse: vem e segue-me. A proposta foi irrecusável, nós recebemos o amor de Deus e passamos a segui-lo. E aí, para se tornar um discípulo, a pessoa, todos nós, temos que estar abertos a aprender. Amém? Eu já ouvi de muitas pessoas, queridos, muitas pessoas que diziam assim, eu fui em tal igreja, mas aquele pastor fala tão errado, quem é ele para me ensinar alguma coisa? Eu já fui em alguns lugares que, olha, aquela pessoa não tem educação nenhuma, aquela pessoa tem educação que eu digo assim, estudo nenhum. E quem é essa pessoa para achar que pode ensinar a palavra de Deus? E, querida, eu aprendi na vida que todo mundo, não há na vida ninguém que seja tão sábio que não possa aprender mais, e não há na vida ninguém que pense ser tão, entre aspas, ignorante ou incapaz, que não possa ensinar. Nós aprendemos uns com os outros. Aleluia. Amém? Desde que estejamos abertos. Então, Yeshua, Jesus, ele chama pessoas que aparentemente elas estão abertas a serem ensinadas, a serem pessoas ensináveis. Então, para caminhar com o Senhor, para ser um seguidor do Senhor, acho que o primeiro ponto para todos nós é olharmos para nós mesmos e se perguntar, eu sou uma pessoa ensinável? Eu sou uma pessoa que eu fico analisando quem é que está falando comigo? Eu fico analisando quem é que quer me ensinar?
Isso acontece em trabalho, em tantas áreas, né? Eu mesmo já trabalhei muito em área de produção, já trabalhei, por exemplo, na Brastemp. E já vi muitas pessoas, e com certeza isso já aconteceu com todos nós, que às vezes a gente fica olhando, né, do pé à cabeça, a gente fala assim, quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para me ensinar alguma coisa? Isso aí eu já sei. Então, e a gente aprende muito nessas empresas ao quê? A ser ensinável. Quem não é ensinável não cresce, não aprende. Quem não é ensinável, essa pessoa ela acaba não prosperando na vida. Então, independe de quem te ensina, seja uma pessoa ensinável, para você poder crescer. Então, Mateus ele poderia olhar para o seu cargo, para a tua posição, e dizer, quem é este homem? Quem é este homem para que ele queira me ensinar algo? Mas, como eu falei, a palavra de Deus, quando ela vem, ela penetra, ela nos enche da presença de Deus, do amor de Deus, que não tem como, amém, recusar. Não tem como. Então pode ser um iletrado, pode ser qualquer pessoa, de repente ministrando a palavra, pode ter um doutor sentado no auditório, mas quando a palavra de Deus ela vai, ela toca no coração, transforma e fala com quem quer que seja. A palavra de Deus tem esse poder. Aleluia. Então Mateus ele se levanta e ele se torna agora um seguidor. Ele está preparado. Eu vou seguir este homem. Eu vou ver o que esse homem tem a me ensinar a falar. Eu quero saber o que este homem ele vai fazer. Então, o primeiro ponto é ser ensinável. Amém? Olhando para a sua vida hoje, você pode dizer isso? Eu sou, pastor. Eu sou uma pessoa ensinável. Amém? Sim ou não? Sim. Sim? Primeiro ponto, então, coloca um tique aí. Amém? Sou ensinável. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver um outro texto. Um texto, Mateus capítulo 8. Aleluia? Aleluia. Isso. Se você vê o irmão dormindo aí do teu lado, você vai no ouvidinho dele e fala, glória a Deus! Aleluia. Mateus 8, o versículo de número 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para atravessar o lago. Um mestre da Torá se aproximou, um mestre da lei se aproximou e lhe disse, mestre, Rabi, eu o seguirei, aonde você for. Então olha só, um mestre, um homem entendido, ele chega a Jesus, ele diz, mestre, eu te seguirei aonde você for. E Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lar. Amém? Mas o Filho do Homem não tem um lar. E outro discípulo lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas o Senhor respondeu, Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Então um texto bastante familiarizado, conhecido por nós também, onde o mestre da lei, o conhecedor da Torá, da palavra de Deus, se aproxima e agora ele se coloca numa posição de maioral, dizendo, eu vou com você. Jesus, olha, não precisa nem me chamar, viu? Eu estou vendo que o Senhor é de Deus, eu estou vendo que o Senhor é uma pessoa muito especial, sábia, estou vendo que o Senhor, olha, aonde o Senhor está está arrastando multidões, então olha, eu vou ser um parceiro teu e eu vou caminhar junto com o Senhor, aonde você for, eu estarei. E aí, queridos, eu digo, o Senhor, Ele não precisa de parceiros, amém? Jesus, Ele não precisa de sócios, parceiros, de pessoas que não querem diminuir. E João Batista, como um dos maiores profetas,
quando ele vê o Senhor se aproximando, João Batista, o que ele menciona? Ele declara: importa que eu diminua para que o Senhor cresça. Só que esse mestre da lei, ele se aproxima e ele vai falar: mestre, olha, eu também sou mestre, viu? Eu também sou mestre da lei e eu vou caminhar com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu estarei contigo. E aí o Senhor vai dizer algo para ele: você está disposto a abrir mão de tudo? Você está disposto a abrir mão da sua própria vida para caminhar comigo? Porque eu não tenho aonde repousar, eu não tenho aonde inclinar a minha cabeça. Você está disposto a abrir mão de tudo isso? Porque você está dizendo: aonde eu for. Então saiba que muitas vezes eu vou em lugares que você não está acostumado a ir. Pare para colocar isso no nosso cenário atual. Pare para pensar um pouquinho comigo. Quantas pessoas que você conhece, quantos mestres da lei que nós conhecemos hoje, que muitas vezes, quando são chamados para ir em lugares tenebrosos, a pessoa, ela, olha, não tem como, irmão, sair daqui, eu preciso tomar conta da nossa congregação. Irmão, olha, eu vou chamar um evangelista, eu vou mandar um obreiro, eu vou mandar uma pessoa preparada para ir com você lá, tá bom? Porque eu não posso ir, eu tenho que ficar aqui. Então, quantas pessoas, amados, pensam estar numa posição mais elevada e não querem diminuir? O Senhor, ele não precisa de sócios, amém? O Senhor não precisa de pessoas que não estejam dispostas a andar com Ele aonde Ele estiver, fazendo o que Ele for fazer. Por que isso, pastor? Por que eu estou falando isso, amados? Porque nem sempre Deus vai nos colocar aonde nós gostaríamos de estar. Amém? Nem sempre Deus, ele vai te chamar e te colocar em lugares que você vai olhar e falar: meu Deus, eu não queria estar aqui. Mas quem falou? Quem falou que é você? Quem falou que a sua vida é sua? Porque a partir do momento que você se declara um seguidor, lembrando, nós começamos seguindo, a partir do momento que você larga tudo e passa a seguir, você tem que estar disposto a estar no palácio, mas estar disposto também de estar no meio dos leprosos. Amém? Você tem que estar disposto a estar lá no meio dos príncipes, mas se necessário for estar lá, aonde as pessoas estão no lamaçal, nós também temos que estar dispostos a isso. E às vezes nós não queremos. Eu me lembro de muitos anos atrás, o irmão me chamou e falou assim: o irmão, era diácono na época, falei: irmão, vamos num culto na casa de uns amigos meus, só que olha, já vou falar, é lá no meio, você sabe, né, da comunidade. E aí eu fiquei pensando, eu falei: mas tudo bem? Eu falei: não, fique em paz, fique em paz. Eu falei: então vamos. Aí ele falou: eu vou te dar a oportunidade lá, peço para a irmã dar uma oportunidade para você ministrar uma palavra rápida, porque tem bastante gente. Eu falei: tudo bem, vamos. E aí nós fomos entrando, eu falei: misericórdia. Eu tinha um carrinho que na época, bem antiguinho, mas eu estava com medo até de perder o antiguinho. Eu falei: meu Deus do céu, irmão, onde que a gente está indo, irmão? Não, fique em paz, irmão, fique em paz, claro, tudo tranquilo. E quando a gente foi chegando, bem na porta de segurança, era o dono da boca. Falou: tá vendo aquele ali, ó? Pode estacionar o carro bem do lado, na frente dele, porque ele vai guardar o carro. Eu falei: mas quem que é? É ele quem comanda tudo aqui. Mas ele participa do culto lá também, fique em paz. Ele fica na porta, mas de vez em quando ele entra lá e ele participa da reunião também. E eu falei: meu Deus. E nós entramos, e lá, os nossos olhos correm assim, a gente logo já sai examinando todo mundo, Falou: meu Deus do céu, quanta gente, na época, quanta gente da pesada. Nós estávamos lá, e Deus falou: ministra a palavra, filho. E Deus falou: sabe qual a palavra no meu coração na época? Falar para os irmãos aqui, para falar para pessoas ali que Deus estava livrando da morte, para as pessoas se entregarem a Deus, porque Deus estava tendo misericórdia e livrando pessoas da morte. Eu falei: Senhor, se eu falar um negócio desse aqui, olha o lugar, Senhor. As pessoas vão falar o quê? As pessoas vão depois me encontrar lá na saída.
E eu falei. E depois outras pessoas vieram falando também, e muitos, as palavras, é engraçado isso, a palavra vai confirmando, vai se casando, e depois a irmã que está na condução foi lá e pegou uma pessoa lá no canto e falou: é você, Deus está te livrando, já teve misericórdia, já tirou como se diz, da sepultura, é a hora de você. O pai foi entregando para a pessoa, e ali a pessoa acabou entregando a vida dela para o Senhor. Aleluia. E então, amados, nós temos que estar dispostos a isso. A partir do momento que nós começamos a nossa jornada com o Senhor dizendo: Senhor, eu sou um seguidor teu, nós temos que compreender que não mais cabe a minha vontade, a minha tua. Que o Senhor quer nos colocar muitas vezes em lugares muito bons aos nossos olhos, mas de repente em lugares não tão bons assim aos nossos olhos. Mas o maior prazer nessa vida é esse, de poder ver Deus nos usando e alcançando vidas para Ele. Amém? De ver vidas sendo transformadas, e isso por misericórdia de Deus através da sua vida. Aleluia! Então Mateus, ele abre mão, ele passa a seguir o Senhor. Nessa versão aqui que nós lemos agora, ele coloca esse mestre de lado: você não serve para me seguir. Vem um com muito desejo de seguir ao Senhor, sabe? E o Senhor percebe isso e diz: agora vem você e segue-me. Olha, esse mestre não, mas você, rapaz, vem e segue-me. Só que esse rapaz, ele precisa aprender a abrir mão de algumas coisas. Ele vai dizer: Senhor, permita que eu vá cuidar do meu pai, sepultar meu pai, ele está enfermo, está quase morrendo. Mas o Senhor diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Amém? Essa versão diz sepultar, mas na verdade aqui o pai estava enfermo. E o pai enfermo não se sabe quanto tempo iria demorar para falecer. E quando o Senhor chama, nós não podemos colocar obstáculos. Amém? Aleluia. Quando o Senhor nos chama para caminhar com Ele, não é amanhã, não é depois de amanhã. Lembra do automático muitas vezes? Quando o Senhor nos chama, é exatamente isso que Ele deseja fazer. É o automático de você e eu levantarmos a mão e dizer: Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu vou caminhar contigo. Aleluia. E Mateus, ele começa então a caminhar com o Senhor, e Deus vai começar a operar uma transformação poderosa na vida dele. E é o que Deus tem feito na sua vida também. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ver um outro texto. Mateus ainda, capítulo de número 4. Volte alguns capítulos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo também 18. Aqui o Senhor vai chamar outros para segui-lo. E diz: quando Jesus ele estava à beira do lago, viu dois irmãos pescadores, Simão, conhecido por Pedro, e seu irmão André, lançando suas redes no lago. E Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Aleluia! Querido, olha que transformação que o Senhor deseja operar na vida de um ser humano. O Senhor, ele deseja pegar homens e mulheres que aparentemente simples para uma obra poderosa. Amém? Ele vê dois pescadores, chega próximo desses dois homens e diz aquela palavrinha mágica: sigam-me. E aqueles dois homens, então, eles abandonam as suas redes, abandonam ali seu pai e passam a segui-lo também. É o que o versículo 20 fala, que no mesmo instante eles deixaram as redes e o seguiram. Então Pedro e André, pescadores de peixes, e o Senhor coloca agora sobre ele um outro encargo, uma outra função. Vocês vão continuar sendo pescadores, só que o que eu vou ensinar para vocês vai ser algo tão poderoso, que esses peixes vão se transformar em pessoas, em vidas. Vocês vão transformar vidas. Aleluia!
E eles abandonam as redes e passam a seguir também ao Senhor. Então Deus, Yeshua, Jesus, Ele começa a separar algumas pessoas para ensinar aquelas pessoas, transformar a vida daquelas pessoas, para que elas possam lá na frente serem os embaixadores, serem os apóstolos, os enviados, os mensageiros de Deus para transformar o mundo. Razão esta pela qual eu e você estamos aqui hoje, porque esses homens, eles entenderam que muito mais do que seguir ao Senhor, eles tinham que ser ensináveis, eles tinham que aprender, que eles tinham que diminuir, aprender com o Senhor, para assumir um cargo, uma função muito mais elevada do que eles estavam no momento aqui aptos para assumir. Mas eles obedeceram e eles passaram a fazer aquilo que Deus estava pedindo a eles. Queridos, o que Deus tem de projeto para a nossa vida, aleluia, eu creio, amados, eu creio que o que o Eterno tem de projeto para a nossa vida, se você pensa no teu coração, pastor, eu ainda sinto que tem muita coisa a ser feita, pastor, eu ainda creio que ainda, sabe, Deus não completou a sua obra na minha vida, eu creio que Deus ainda tem muita coisa a fazer, pastor, na minha vida. É o que eu creio também, amados. Aleluia. Nós estamos caminhando com o Senhor e muitas vezes a gente sente que falta algo. Senhor, eu quero ser tanto usado por Ti. Senhor, eu quero fazer tanto pela Tua obra. Senhor, olha, eu não sei falar. Senhor, eu não sei ler direito. Senhor, olha, eu sei que ainda me falta isso, me falta aquilo, me falta unção. Senhor, mas eu tenho tanto desejo. Eu sei que o Senhor deseja me usar tanto. Você está caminhando com Ele. Aleluia. Amém? Você está seguindo a Ele. E Ele vai derramando, Ele vai te ensinando, Ele vai te capacitando, Ele vai te moldando para que isso aconteça. Aleluia. Nós estamos nessa jornada, nessa caminhada com o Senhor. Os seus discípulos caminharam com Ele durante um percurso aí de 3 anos e meio. De repente eu e você já estamos aí há 20 anos. E esperando ainda por esse ápice de Deus nos usar. E de repente a pergunta que cabe a nós é: o que nós abandonamos? O que nós deixamos até hoje? Ou melhor, será que nós deixamos? Será que nós de verdade abandonamos o que precisava ser abandonado, deixado? Pastor, eu vou ter que sair do trabalho. Pastor, eu vou ter que deixar minha casa, minha família. Pastor, eu vou ter que... Eu não estou entendendo. Não, querido. É fazer simplesmente o que Deus te pede para que você faça. Sabe evangelizar aquela pessoa no trabalho e você fica relutando? Na hora certa eu vou falar. E Deus já te impulsionou muitas vezes para falar. Sabe? Ou em qualquer outro lugar. Uma vez eu já comentei com os irmãos também, uma vez eu estava no metrô, sentado do lado de uma pessoa, a pessoa abriu um livro, e eu dei aquela espiadinha assim, era um livro lá maligno, era um livro pesado, eu do lado ali, eu era novo convertido na época, não lembro direito a fase, mas meu coração, e o Espírito Santo, fala com ele, fala com essa pessoa do meu amor, fala, e minha estação chegando, e o coração, você sabe como que é, né? O coração vai apertando, vai batendo mais forte, e eu tremendo, e aquele receio de falar, aquele medo, não falo. Chegou a estação, a pessoa desceu. Eu falei, não falei. Aí você abaixa a cabeça e fala: Senhor, tem misericórdia, vai preparar outra pessoa para falar com ele. Então, às vezes, amado, nós temos que analisar a nossa vida e compreender assim, quanto que a gente está disposto, sabe, a entregar, a se permitir ser usado por Deus, a romper com algumas limitações nossas, vergonha, às vezes ficar pensando que não sabe falar, que não sabe ler, que não sabe isso, aquilo, tudo a gente muitas vezes coloca como limite, e basta apenas uma coisa, eu falei isso na sexta-feira, basta simplesmente abrir a nossa boca para compartilhar o nosso testemunho. A partir do momento que nós compartilhamos o nosso testemunho, a palavra de Deus, com certeza, ela vai se encaixando ali no meio, e as pessoas vão ser tocadas, ministradas.
E quem sabe, até mesmo salvas. Através do teu testemunho, a pessoa depois vai para casa e fala, olha, eu vou para uma igreja. Aquilo que o meu irmão, aquilo que aquele rapaz me falou, mexeu comigo, eu vou para a igreja. Então, amados, o que o Senhor Ele quer de mim e de você cada dia mais, é saber o quanto nós estamos dispostos a deixar de lado aquilo que está nos segurando aí. Esses homens, esses discípulos, em 3 anos e meio, eles aprenderam tudo o que necessitava para ir além. E às vezes nós queremos ir além, só que nós ainda estamos amarrados com algumas coisas. E eu não estou falando só de pecado, não. Amém? Às vezes nós temos que abandonar o pecado, deixar isso de lado. Sabe aquele pecado, como se diz, de estimação? Às vezes a gente tem que abandonar isso também. Mas fora isso, às vezes nós não queremos abrir mão do conforto. Às vezes nós não queremos abrir mão da região que nós estamos. Tudo isso é conforto. E às vezes nós ficamos então amarrados. O Senhor chama esses homens e diz, sai dessa pescaria e eu vou mostrar para vocês agora algo novo. Eu vou mostrar para vocês como serem pescadores de homens. E aí, outras várias passagens diz o seguinte, que aonde Jesus ele passava, multidões o seguiam. Amém? Aleluia. Por 2 motivos. Alguns desejando aprender, só que a maioria desejando o pão, desejando os seus milagres. Então, essa colocação serve para nós também. A igreja da teologia da prosperidade, aonde multidões estão se reunindo, queridos, acontece exatamente isso. Muitos estão atrás do pão e poucos atrás do ensinamento, de crescer como discípulo. E isso também o Senhor observa no nosso coração. Todas as vezes que nós nos achegamos na casa de Deus, qual é o propósito do meu e do teu coração? É de buscar uma bênção ou é de buscar crescer em Deus? Ou é de buscar o aprender da palavra de Deus para que eu possa ser um discípulo dele? E ser discípulo é saber que nós vamos enfrentar muitas adversidades, mas Deus sempre estará conosco. Vamos para o penúltimo texto, Mateus 16. Nós já estamos avançando para o final. Está pensando aí se você é discípulo ou se você é um seguidor? Aleluia? Aleluia. Eu digo, querido, que nós somos seguidores até um determinado momento. Que momento é esse? É o momento da maturidade espiritual. Amém? Apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que tem um determinado... Essa pessoa não pode mais se considerar menino. Ou seja, continuar fazendo coisas de criança. Eu estou caminhando com Deus, mas eu ainda vivo de muito mimimi. É só Deus falar que não, e eu pareço aquela criança mimada, que enquanto Deus não me dá, eu fico batendo o pé. E o apóstolo Paulo, ele fala, irmãos, já passou essa fase. A fase da maturidade é quando você abandona as coisas de menino e passa a viver como adulto, como uma pessoa madura. Amém, queridos? Então isso é muito importante para nós também. E esse texto de Mateus 16, versículo 24, ele vai começar a nos mostrar um pouco essa transição de seguidor para discípulo. Então, Mateus 16, versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua cruz, a sua estaca de execução e vir atrás de mim. Então, olha só o chamado. Para cada discípulo, amém? Para cada discípulo, não estão preparadas mansões e nem as melhores coisas dessa vida. Você pode experimentar? Pode. Deus pode te dar? Pode. Mas a grande realidade é que para quem é discípulo do Senhor, essa pessoa tem que compreender que existe uma cruz.
Amém? Aleluia. Existe uma cruz. E cruz, ela serve para uma única coisa. Yeshua, ele foi lá e pagou um preço que não era dele. Ele pagou um preço que era meu e teu. O Senhor, ele foi lá e se entregou. Ele foi ali sacrificado naquela cruz, crucificado, entregando a sua vida por amor à humanidade, por todos nós. E aí há a diferença de um discípulo para quem só segue. O discípulo tem que compreender que existe uma cruz para cada um de nós. Essa cruz é para nos crucificar em Cristo, no Senhor mesmo, por amor, não de nós mesmos, mas por amor de muitas pessoas que Deus deseja alcançar através da nossa vida. E isso é a transição que Deus estava operando na cabeça, na mente dos seus discípulos. Porque caminhar com o Senhor, vendo os milagres dele, tudo acontecendo, tudo isso é maravilhoso. Nós, quando estamos caminhando com Deus, a gente olha e o milagre acontece, oh glória. A gente olha e vê a prosperidade na nossa vida, na vida das pessoas. Tudo isso é muito bom. Mas quando cai a ficha, querido, que quando mesmo nada acontece na tua vida, mas você está sendo usado como instrumento para abençoar as pessoas, esse é o prazer maior. Aleluia. Quando você está chorando, quando você está sofrendo, quando você está lá, sabe, numa situação crítica, pensando que Deus até mesmo não está na tua vida. Lembra de Jesus na cruz? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas ele estava salvando quem ali? A humanidade inteira. Aleluia. Muitas vezes nós estamos assim. Parece que Deus está nos abandonando, parece que nada está acontecendo na nossa vida, mas nós estamos sendo testemunho para muitos. Nós estamos sendo instrumentos de Deus para que muitas pessoas possam olhar e dizer: olha, aquela família, eu estou vendo, estamos acompanhando, eles estão no pior momento da vida deles, mas eles não deixam de ir na igreja, eles não deixam de orar, eu estou escutando a oração deles. Olha, são homens de Deus. Aleluia. São pessoas diferenciadas. É o que separa a meninice da maturidade. Aleluia. Amém, queridos? E é o que o Eterno deseja de cada um de nós. Aquele que deseja seguir ao Senhor e ser discípulo, tem que compreender que existe uma cruz. Deve negar a si mesmo e compreender há uma cruz. E se estiver disposto a tomar essa cruz, aí ele diz: então segue. Amém? Está disposto a tomar essa cruz? Ah, eu estou. Então segue. A cruz, para que servia a cruz? Eu já falei, para execução. A cruz, ela era uma recomendação para todos aqueles que fizeram algum tipo de crueldade, assassinos. A cruz, ela era recomendada para pessoas da piores tipo. Para as piores pessoas da época, que foram acusadas de crimes horrendos, terríveis. Essas pessoas, elas eram destinadas à cruz. Então, muitas vezes somos, acusados, zombados. Não é verdade? Quantas vezes já apontaram um dedo para você, falando: é assim, 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 você fala: meu Deus, eu não fiz nada. Senhor, estão me acusando de coisa que eu não fiz. Senhor, quantas pessoas estão falando isso, e Senhor, não procede nada disso. Quantas pessoas estavam acusando o Senhor, Yeshua, Jesus, dizendo: é assim, assim, assim. E ele calado. Ah, você é meu filho de Deus, desce da cruz. E ele calado. Muitas vezes nós somos exatamente dessa forma, acontece com a gente também. Então nós temos que estar dispostos a pegar na cruz, ser crucificado nela, não olhar para nós mesmos e, querido, desejar que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Todos aqui, eu acredito, que sabem pelo menos um pouco do fim de cada discípulo. A maioria deles morreram crucificados. Olha uma palavra profética aqui do Senhor, né? Querem me seguir? Vai ter uma cruz para vocês. Pedro, ele foi ousado porque
vendo que existia uma cruz para ele, ele falou: mas eu não quero morrer como o mestre, não, eu quero morrer, me coloca de cabeça para baixo. A maioria foi executada em cruz. Então, queridos, nós temos que ter essa compreensão. Existe uma transição na nossa vida. Eu creio que todos nós já passamos por isso, amém? Amém. De repente alguns ainda estão passando, mas é necessário a gente compreender que sair do estado de menino, de crianças, para a maturidade, nós vamos ter que pegar essa cruz, estar dispostos, amém? A ser, se for o caso, pendurados nela, e não por amor a nós mesmos, por amor a Deus e por amor ao próximo. O último texto que eu quero acompanhar com os irmãos, lá em João capítulo 6, este também é muito conhecido, é o que vai diferenciar seguidores de discípulos e, acreditem, discípulos de discípulos. Amém? Porque além dos seguidores, também tem aqueles discípulos que, quando são confrontados, apertados, quando são ali, chamados para a responsabilidade, muitas vezes ainda assim correm. E nós não podemos também ser esse tipo de gente. Então, João capítulo 6, o versículo de número 60, deixa eu ver aqui para a gente pegar uma. 66, tá bom? Esse texto, todos nós conhecemos, diz assim: que a partir desse momento, muitos discípulos retrocederam e não mais andavam com ele. Então Yeshua, Jesus, disse aos 12: vocês também querem ir embora? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iríamos? Você tem a palavra de vida eterna. Nós confiamos e sabemos que você é o Santo de Deus. E o Senhor lhe respondeu: eu não escolhi vocês, os 12, entretanto um de vocês é um adversário. E ele estava falando a respeito de Judas, porque esse homem, um dos 12, iria traí-lo mais para frente. Então olha só, amados, que mesmo tendo ali multidões o seguindo, quando o Senhor passa no capítulo 6 a falar dessa aliança de participar do corpo, do sangue, e as pessoas compreendem mal, as pessoas acham que ele está falando de canibalismo, acham que ele está falando de coisas sem nexo, e muitos acham estranho tudo aquilo, afronta até mesmo a Deus, e muitos passam a abandonar o Senhor. Muitos discípulos, inclusive, passam a abandonar o Senhor. E aí ele se volta para quem? Os 12. Aleluia. Há uma diferença. Amém? Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que serve. Aquele que verdadeiramente caminha servindo, compreendendo que é um discípulo, essa pessoa, ela está disposta a passar, seja pelo que for, e ela vai continuar servindo a Deus. Você pode passar na tua vida por muitas frustrações, com a tua família, na tua igreja. Você pode passar na tua vida por muitas decepções, com muitas pessoas, com pessoas que você jamais pensou que iria ser decepcionado. Você pode passar por decepções com ela também. Amém? E o Senhor se volta para os 12 e fala: agora é a hora. Agora é o checkmate. Eu quero ver se realmente eles são discípulos ou se eles só estão me seguindo. E ele vai dizer: vocês querem ir embora também? E Pedro, na ousadia do Senhor, do Espírito de Deus, ele vai dizer: não, Senhor. Para onde iríamos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em acabar com tudo? Quantas vezes você já pensou: não, para mim basta, para mim chega. Já tive muita decepção, já tive, pastores, amigos, obreiros, pessoas que eu jamais imaginei, homens de Deus até mesmo, e eu fui decepcionado, vou parar com tudo.
A vida é sua. Amém? A vida é sua, de mais ninguém. A diferença quem faz é você. Aleluia. Então Pedro ele se levanta e diz: Senhor, a gente pode enfrentar o que for. Senhor, nós já vimos multidões te seguindo, nós já vimos mestres desejando te seguir, nós já vimos de tudo com o Senhor. Para onde nós iríamos? Nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Pedro, de repente, ele poderia dizer assim: Senhor, eu já não sei nem mais pescar direito. Senhor, o que eu vou fazer no mundo afora? Eu não sei mais trabalhar com nada. Infelizmente isso acontece dentro das igrejas hoje. Tem muitos pastores dentro de ministérios que o fato de terem sido decepcionados, passado por muitas situações, eles olham para trás e muitas vezes vem aquele desejo até de voltar atrás, mas eles não sabem fazer mais nada. Eu não sei mais o que é trabalho. Está dentro de uma fila, de uma empresa. O que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou abrir uma igreja. Eu vou abrir uma igreja, porque eu sei pregar, eu sei fazer, eu sei reunir o povo. E muitos abrem. E a igreja acaba sendo a empresa da pessoa. Isso tem muitos, queridos. Nós temos que ser realistas em relação a isso também. Então, o Senhor chama as pessoas para a responsabilidade, para que elas reconheçam quem Ele é. Amém? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem transformado a minha vida. E não existe, não tem outra coisa a fazer senão continuar te servindo. Amém? Aleluia. Essa é a diferença entre discípulos e seguidores. Quando são chamados à responsabilidade, respondem. Aleluia. Que Deus, Ele nos abençoe. Que Deus, Ele continue nos agraciando, nos dando entendimento, para que momentos, ainda que difíceis na nossa vida, nós possamos dizer: Senhor, eu sou teu discípulo. Ainda que você possa ser, sabe, muito abatido por qualquer situação, você possa bater na mesa e dizer: Senhor, eu não te abandono por nada. Aleluia. Sabe, igual o Zagalo, vai ter que me engolir, Senhor. Não, Senhor, eu não te abandono por nada. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu vou continuar contigo, Pai. Aleluia. Minha vida pertence a Ti, Senhor. E bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Você que pode, se desejar curvar a sua cabeça, ficar de pé, fique à vontade. Mas nessa oração, diga para Deus, Pai, eu sou um discípulo Teu. Se você achar que você até hoje tinha sido um seguidor, fale para Deus: Senhor, até hoje eu estava te seguindo, mas eu quero declarar que eu, na verdade, eu desejo ser um discípulo Teu, e não só um seguidor. Seguidor é aquele que só olha para as mãos do Senhor e no momento adverso abandona Ele. Discípulo não. Discípulo recebe também as bênçãos de Deus, mas quando vem a luta, a adversidade, ele diz: só o Senhor tem palavra de vida eterna, e vamos continuar seguindo. Aleluia. Senhor, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, porque, Senhor, muitas vezes nós estamos olhando mais para as Tuas mãos do que para a Tua face. Muitas vezes nós estamos mais como seguidores do que como discípulos. Nos ajude, Pai amado, porque o que transforma o homem é compreender, Pai, que existe uma cruz a ser tomada. Essa transição, Pai, que ocorre na vida de cada pessoa. Pai, nos ajude em nome do Senhor, para que possamos abraçar a causa do Evangelho, a causa, Senhor, que é servir muito mais do que ser servido. Pai, nos abre esse entendimento, para que aonde estivermos, aonde formos, sejamos instrumentos Teus. Quer no palácio, quer, Senhor, em lugares aonde nós não desejaríamos estar, mas que tenhamos a compreensão de que somos Teus. Em nome do Senhor, abençoe a todos nós, a cada pessoa,
que pelo Teu Espírito Santo, eu creio, Senhor, trouxe, Pai, a Tua casa nessa hora. Em nome de Yeshua, de Jesus, Pai, que todos nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, compreendendo, Pai, Senhor, do que ficar desejando somente as Tuas bênçãos. Mais do que bênçãos, nós queremos vida com Deus. Nos abençoe, Pai, te pedimos. Em nome de Yeshua, fortalece, Senhor, o fraco, o cansado, renova as forças, Senhor, daquele que muitas vezes pensa não ter nenhum vigor. Eu sei que o Senhor é na vida de cada um de nós. Bendito seja o Teu nome. Te damos graça, Pai, por essa palavra ao nosso coração. Bendito seja Deus. Amém, queridos?